Fala pessoal, e aí, tudo certo? Então, tô voltando a gravar aí após longos anos. Tinha no canal aí bastante vídeo de Java, orientação a objetos, coisas do tipo. E eram vídeos para auxiliar os meus alunos nos estudos e apoiar quem estivesse estudando de maneira geral. Eu volto a gravar com o mesmo intuito que eu tinha. Então, apoiar os meus alunos nos estudos que eles estão realizando, que são materiais que são abordados em sala de aula, contribuir com a comunidade conforme for possível, e aí eu vou gravando materiais de diversos temas, diversos assuntos. Vou iniciar hoje falando um pouco de um dos temas que nós temos dentro de uma unidade da faculdade, que é a Engenharia de Software 2, que é o versionamento. Então, acredito que eu vá trabalhar alguns vídeos relacionados ao tema, para não ficar um tempo monstruoso de material. Eu montei aqui rapidamente o mapa mental da unidade, onde tem os principais temas. Eu devo gravar materiais referentes a todos eles. E o nosso primeiro aqui é versionamento. E aí a gente começa vendo um pouco de configurações de versionamento, de Git mais precisamente, né? Utilitário do git config, o version. Passamos para alguns utilitários básicos de Git, né? Então, git init, help status, o diff, o rm, o tag, o show, até chegarmos em utilitários um pouco mais avançados, para trabalhar com branches, trabalharmos com merge, rebase, avaliar a diferença de um para outro. O stash, como é que a gente resolve conflitos quando eles acontecem, que naturalmente eles vão acontecer em algum momento da vida de vocês como profissionais de desenvolvimento de software. E depois passamos a ver um pouco como trabalhar com repositórios remotos, quais são os tipos de repositórios que nós temos para utilizar, como é que a gente trabalha com uma chave SSH, configura isso, para que serve repositórios remotos, push, pull, clone, fetch, diferença de pull para fetch. Passamos depois para alguns extras e é provável que eu ainda adicione alguma coisa quando nós chegarmos aqui. E talvez, não vou dizer que cada extra desses vai gerar um vídeo pequeno, um conteúdo pequeno, mas existe essa possibilidade. Para nós vermos um pouco como funciona o Git Flow, como que a gente trabalha com pull request, quais são os padrões para isso, boas práticas disso, né? Alguns plugins que nos ajudam, como o Gitmoji, para que um README, como é que eu escrevo, para que ele serve, por que ele é importante para o meu repositório, para o meu projeto, licenças, templates que nós temos dentro dos repositórios que a gente pode utilizar, seja um template para uma licença, seja um template para um gitignore. Vamos ver o que é um versionamento semântico, como que ele pode ser utilizado, o que tem de legal no padrão. Então é um pouco do que a gente vai ver nas próximas horas, talvez, a gente vai conversar sobre Git aqui. O meu intuito não é trazer soluções rápidas, mas sim fazer com que a galera consiga entender e possa se virar com isso sozinho. Então eu preparei um material para nos acompanhar aqui. E aqui está a minha console. Naturalmente vocês precisam estar com o Git instalado na máquina de vocês. Aqui eu estou usando um MacBook. Se vocês estiverem usando um Windows, vocês têm aí o Git Bash, se eu não me engano é o nome, ou pode ter configurado na própria console, no prompt de vocês.
No Linux vai ser similar ao Mac, vocês vão instalar e vão usar pelo terminal tranquilamente. O nosso assunto aqui então é versionamento, e acho que vale uma contextualização rápida de por que isso, né? O que é o versionamento. Basicamente, o propósito aqui é que a gente possa controlar o histórico do nosso código-fonte, né? Então, eu não vou fazer o que muito se fez e provavelmente ainda se faça bastante, que é, sei lá, vou botar código num Dropbox, vou tirar uma cópia e vou renomear como V2. Depois eu vou querer fazer uma alteração de risco, que eu não sei se vai dar certo. Eu vou de novo compactar o projeto e vou fazer outra cópia V3. Esse tipo de coisa acaba ganhando uma proporção que daqui a pouco nós vamos ter 30 cópias do mesmo projeto e eu não vou saber mais o que tem numa, o que tem noutra, vai virar uma várzea. O versionamento em si ele vai nos ajudar a trabalhar em equipe, onde eu vou poder, em algum repositório remoto, compartilhar código-fonte com os meus colegas de equipe. Vou poder fazer marcações de versões estáveis, então, bom, essa daqui é a versão que eu posso mandar para produção, eu vou rotular ela como versão 1.0 e a equipe vai seguir desenvolvendo novas funcionalidades, novas features, e qualquer rolo que der, eu sei que eu tenho uma versão rotulada de segurança que eu posso voltar a minha aplicação e mandar para a produção, e eu sei que o meu cliente vai continuar satisfeito. Nós trabalhamos com várias ramificações, e aqui a ideia das ramificações é que eu posso ter várias pessoas trabalhando em cima de uma base que foi sólida, que, por exemplo, a minha versão 1.0, e cada um trabalhando numa feature diferente para depois mesclar com a minha master lá, enfim. Isso, para a galera que nunca ouviu falar de Git, vai fazer mais sentido quando a gente começar a ver essas coisas mais na prática, que é o propósito desses vídeos aqui. Então, o porquê disso, acho que já conversei com vocês e já deve de ficar um pouco claro, mas reforçando, isso nos dá muita facilidade para trabalhar com equipe, isso nos dá segurança, porque eu sei que se eu fizer alguma coisa que não for legal, eu posso voltar numa versão anterior, que eu não vou prejudicar a mim, não vou prejudicar o meu time, não vou prejudicar o meu cliente, então eu fico mais à vontade para arriscar, né? Eu acho que é isso. A gente fala muito de Git, mas acho que cabe saber que não é só o Git que existe, existem diversos outros, mas o Git ele é soberano com relação a qualquer outro. Eu acho que eu trago algumas estatísticas aqui de adoção desses caras, mas a gente tem aqui ao lado do Git, que é este cara aqui, que é o Subversion, que digamos que é um avô do Git. Esse aqui foi um cara bastante popular durante um bom tempo, até que o Linus Torvald resolveu criar o Git e o Git engoliu qualquer outro tipo de controle de versão que tinha propósitos diferentes, eram centralizados, e o Git veio com uma proposta descentralizada que ganhou o mercado, né? Esses dois últimos só são algumas soluções proprietárias, né? Uma da Microsoft, uma da IBM, que tem a vantagem, entre aspas, de se ter um suporte garantido, né? Tá aqui a estatística que eu estava falando para vocês. Então, esse dado é de 2017, ele vai fazer 3 anos agora. Eu não encontrei nada relacionado a uma pesquisa nova, então por isso ele não foi atualizado. Mas em 2017 nós tínhamos uma adoção de 69% ao Git. Eu tenho mais um ano disso. Mentira,
mas me parecia que eu tinha 2018 aqui. Talvez ele apareça num slide perdido aqui. Ah, mas eu tenho certeza que eu vi um dado de 2018 onde o Git ainda tinha uma adesão um pouco maior. A não ser que eu tivesse 2016 e 2017, mas enfim, não vem ao caso. O caso é que aqui nós já temos uma adoção esmagadora com relação às outras soluções. Então não tem por que hoje se falar em fazer controle de versão com outra tecnologia. Subversion ele tem aí seus 9%, mas com certeza de sistemas legados, que empresas que já trabalhavam com Subversion, e por não ter identificado uma necessidade de trocar, e trocar só por trocar não tem porquê, é que continuam usando Subversion. Mas ninguém em sua consciência que vai começar a trabalhar com versionamento vai usar um Subversion. Então, todo mundo hoje vai adotar o Git ou vai ir para uma solução específica para um problema específico. Essas pesquisas são do Stack Overflow. Eu trago uns dados aleatórios aqui para a gente dar uma refletida sobre o mundo de tecnologias. Aqui eu vou colocar o link desse material aqui na descrição do vídeo, mas é uma relação de tecnologias que tem no Stack Overflow também bem legal, que eu sugiro que a galera dê uma olhada aí, que ele vai vinculando tecnologias, tipo, JavaScript está relacionada com Node, que está relacionada com Express, que é relacionada com, sei lá, Sequelize, que é relacionada com não sei mais o que. É uma relação bem interessante da gente dar uma espiada aí. Aqui eu falei que eu tinha o dado de 2018. 2018, um ano além daquele do Git, que eu tinha falado em 67 ou 69%. Agora a gente passa a falar de 87%, né? Então, maioria esmagadora. Por isso a gente fala aqui de versionamento com Git. Então o grande diferencial do Git com relação a esses outros é que ele passou a ser um sistema de controle de versão distribuído. Ele foi criado pelo Linus Torvald, que é o criador lá do kernel do Linux. Uma manhã ele não tinha o que fazer, fez um chimarrão e foi lá e desenvolveu a solução que hoje é adotada por quase todo mundo que desenvolve software, né? Esse GIF aqui é de uma entrevista onde ele foi questionado sobre o suporte da NVIDIA com relação ao Linux, que é uma bosta. E então eu acho que ele não é muito contente com relação a isso. Quanto à documentação, gente, então vocês precisam dar uma olhada no site do Git, e ele tem coisas bastante ricas. Então ele tem uma documentação bastante rica. Ele tem, aqui já tem a função das instalações, para vocês baixarem as versões dos sistemas operacionais de vocês. Na documentação ele tem bastante tutorial, tem muitos tutoriais em vídeo, material em texto. Realmente vocês encontram quase tudo que vocês precisam aqui. Então, simuladores para vocês utilizarem e testarem, comandos, é bem bom mesmo. Então aqui eu trouxe alguns prints onde vocês podem buscar as referências de documentação e coisas do tipo. Ainda tem uma área que fala sobre interfaces gráficas. Aqui a gente vai trabalhar com um terminal e pessoalmente eu não utilizo nenhuma interface gráfica hoje em dia, mas vai do gosto de cada um. Acho que pode ser interessante talvez para vocês em um momento futuro, mas eu julgo crucial que vocês primeiro entendam como funciona o Git, conheçam por terminal, e depois, se vocês acharem que é interessante, a grande maioria não acha e acaba usando o terminal mesmo, aí vocês podem adotar uma ferramenta dessas aqui para
ter algo mais visual para trabalhar o código-fonte de vocês. A gente precisa entender rapidinho aqui qual é o fluxo de trabalho do Git. Então, o que a gente vai fazer, e aqui na sequência os comandos que a gente vai utilizar, eles estarão relacionados a essas coisas. Então, essa imagem aqui, ela basicamente representa tudo que a gente precisa. Vê se eu aumento um pouquinho aqui, acho que talvez fique um pouquinho melhor. Né? A gente tem uma cópia local de trabalho do nosso projeto, né? que vai ser o que vai virar os documentos do nosso repositório local. E basicamente aqui eu tenho todos os principais comandos que a gente vai trabalhar e que é o que vocês vão usar todos os dias. Depois a gente vai conhecer vários outros que são comandos que vocês usam em momentos mais esporádicos e são bastante importantes. Mas isso aqui é o que vocês vão fazer no dia a dia de vocês. Eu vou adicionar arquivos, diretórios para serem traqueados, serem rastreados. Desses arquivos, diretórios, eu posso cancelar isso que eu tô, o meu tracking através do checkout, que é o que está sendo indicado aqui, mas também não é a coisa mais comum do mundo. O mais comum é que eu consolide ele, ou seja, que eu realize um commit e com isso eu coloque esses arquivos dentro do meu repositório local. E aí aqui dentro dessa área eu estou trabalhando na minha máquina, tudo está aqui no meu computador. E aí eu tenho outros utilitários ou comandos que vão enviar para um repositório remoto na nuvem lá, que é de onde provavelmente o meu colega de trabalho vai puxar o que eu estou enviando. Então aqui vai ser um GitHub, um GitLab, um Bitbucket, alguma coisa desse tipo. Quando eu quero puxar atualizações, aí eu vou usar um clone ou um pull, e aí eu passo a trazer coisas do repositório remoto para minha máquina. Então o push eu estou enviando, no pull eu estou puxando atualizações. Esse é o fluxo básico do Git, tá? A gente vai trabalhar ele, mas junto com outros pontos que são bastante interessantes, importantes, vocês conhecerem. E hoje não existe empresa que não utilize um controle de versão. Então, fundamental para quem está iniciando aí no mercado, vocês terem esses conhecimentos. Eu já falei de alguns repositórios, então não vou perder muito tempo aqui para a gente poder logo começar a brincar e colocar a mão na massa. Aqui eu deixei o link do mapa mental dos nossos estudos, que é o que vai guiar os nossos vídeos. E aí eu vou trazendo algumas coisas para a gente fazer, e aí esse aqui é o primeiro passo. Isso aqui vocês vão fazer, não vou dizer que uma vez na vida, mas é quase isso, que é a parte de configurações do Git de vocês. Então, com o Git instalado, vocês vão configurar sempre quando vocês mudarem de máquina. Se vocês continuarem usando sempre a mesma máquina, vocês não vão mexer nisso. Isso já está configurado no meu, tá? Estou digitando aqui só para demonstrar para vocês. Então aqui eu estou dizendo que o usuário que vai comitar aqui de forma global, eu poderia estar adicionando essa configuração de forma local, ele vai se chamar Ângelo Luz, e nesse user.email é qual é o e-mail que esse usuário vai estar configurado, né? Então se eu der um git config --list aqui, eu consigo visualizar essas informações. Qual é o usuário, o nome do usuário que está registrado aqui e qual é o e-mail do usuário que está registrado. Então essas coisas aqui são importantes porque elas vão aparecer lá quando os commits forem analisados, essas informações vão aparecer, então é importante que vocês façam as configurações. Em sala de aula mesmo é comum, às vezes, a galera não
não fazer a configuração e tá enviando commit com nomes de usuários que não são os deles. Então, de outra pessoa que estava sentado a máquina deles. Então, é importante tomar esse cuidado sempre de dar uma verificada se vocês estão configurados corretamente. O outro utilitário básico aqui, que até serve para vocês verem se está instalado o Git mesmo, né? Então, deem aí, não funcionou o config, então dá um git ---- version e vê o que vai aparecer aí, se o Git está instalado realmente na máquina de vocês. Se está na versão que vocês esperam, porque lá no site vocês conseguem ver qual é a versão que tá correndo. Então, git ---- version, vocês veem a versão que está rodando aí. Agora aqui, a gente vai conversando sobre alguns utilitários também para a galera que não é muito familiarizada com linha de comando, tá? PWD é o utilitário que mostra onde é que eu tô, qual é o diretório que eu tô. Eu vou criar um diretório nessa máquina aqui para que nós possamos inicializar um repositório aqui e trabalhar com Git, tá? O mkdir é o utilitário que cria pastas, tá? Eu posso usar um parâmetro "-p" aqui para ele criar pastas e subpastas conforme a minha necessidade. E aí eu tenho esse til, que ele é um atalho para minha home. Então ele vai funcionar para qualquer máquina. Quando eu botar til, ele vai ir lá na home. No caso do Windows lá, acho que é, sei lá, Document Settings, User e o nome do usuário. No meu aqui ele vai no /home, /Angelo Luz, né? Então eu vou botar aqui til /git /es2, tá? E agora eu vou entrar nesse diretório que eu acabei de criar. E eu vou dizer assim, git /es2. Aqui está é um diretório comum, não tem nada dentro. Se eu der um ls aqui, não tem nada. O ls eu uso para listar conteúdo de diretório. Se eu quero ver com mais detalhe, eu posso usar um ls-la. Ele vai mostrar alguns ponteiros aqui de o que tem, que é o ponto aqui que aponta para o diretório anterior, enfim. E agora, se eu quero que esta pasta aqui, que por enquanto não tem nada, ela passe a ser um diretório com controle de versão, com Git, a primeira coisa que a gente vai fazer é um git init. E aí ele já diz assim, foi inicializado um diretório, um repositório Git vazio. Se eu der um ls, eu dizer, cara, não tem nada aqui ainda. Mas se eu der um ls-la, vocês já vão poder ver, eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente poder enxergar um pouquinho melhor, que foi criado um diretório .git. O ponto, ele remete a diretórios ocultos no Mac. Tá? Então, se eu entrar nesse .git, ele já tem alguns arquivos e diretórios criados aqui, onde ele vai fazer todo o controle de versão da nossa aplicação. E aqui ele vai trabalhando com esses arquivos, apontando para qual é o último commit, qual é o commit que está na head, que a gente tem que controlar. Nossas branches vão estar sendo controladas por aqui. Então, o nosso Git é isso aqui. Tá? Eu vou voltar para a pasta que eu estava. É interessante vocês observarem que aqui eu tinha um diretório comum. Agora ele já está mostrando aqui, eu estou na master. A master é a branch principal do nosso projeto e é onde a gente vai trabalhar por enquanto. Não vamos entrar em detalhes sobre isso ainda. Tá? Então a gente está na nossa master e esse diretório ele já está sendo monitorado pelo Git, digamos assim. Um utilitário bastante útil é o status. O Git status ele é quem vai nos dizer o que está acontecendo no nosso repositório.
Eu tenho alguma coisa para comitar, eu não tenho nada, meu repositório já está atualizado, vamos embora, que é isso. E aí a gente já pode fazer algum teste e eu vou criar um arquivo qualquer nesse diretório. Isso aqui é uma pasta comum, um utilitário que eu posso usar para criar um arquivo é o touch. Touch é um utilitário que a gente usa para manipular datas, mas que eu também posso usar para criação de arquivos vazios. Então eu vou criar um file.txt. Aí vocês podem observar que aqui na minha máquina ó, ele já apontou ó, um X ali, dizendo que ó, esse diretório ele tem arquivos que não estão controlados ainda. Basicamente é isso que ele está querendo me dizer. Se eu der um git status, ele vai dizer, ó, tem um file.txt. E é muito legal vocês observarem que as mensagens de retorno do Git, porque normalmente elas dão um caminho para vocês. E neste caso aqui está dizendo assim, ó, untracked files. Use git add o nome do arquivo que vocês querem adicionar para incluir os arquivos para serem rastreados. Basicamente é isso que ele está me dizendo. E acredito eu, que o próximo utilitário que a gente tem aqui, que é o git add. Neste momento a gente tem um arquivo que não está sendo traqueado e eu quero traquear ele. Traquear ainda não é commitar, ele não está sendo guardado, mas isso aqui é um arquivo que o Git identificou que ele existe, mas ele está sendo... o Git não sabe o que fazer com ele ainda. Então aqui, se eu usar o git add, aí vocês têm que se ligar do seguinte, eu posso usar ele assim, git add file.txt, que é o arquivo que eu quero traquear. Muitas vezes eu tenho vários arquivos, e aí é chato de eu ter que adicionar um por um. Eu posso usar um git add -i para ir de forma interativa, e aí o Git vai me perguntando sobre cada arquivo, se eu quero traquear ou não. Isso vai ser mais interessante. E eu tenho também a possibilidade de dar um git add ponto. Quando eu dou um git add ponto, eu estou dizendo assim, ó, pega tudo que tem e traqueia. Azar. Eu estou assegurando que eu vou comitar tudo que eu tenho aqui. É bastante utilizado esse recurso. Às vezes não é interessante porque eu não quero traquear tudo, não quero sujar meu repositório, né? Mas para esse nosso caso aqui, qualquer uma das possibilidades nos adiantaria. Então vou dar um git add file.txt. Tá. Se eu der um git status de novo, e se acostumem a usar bastante esse utilitário, ele agora já não está dizendo que ele não sabe quem é o file.txt. Ele está dizendo assim, bom, tu tens um arquivo alterado que precisa ser comitado, que precisa ser consolidado. E aí ele ainda assim, ó, usa o git rm --cache de o nome do arquivo se tu quer, digamos que desfazer o add que a gente fez. É tirar esse arquivo aqui do track e deixar ele vermelho ali como ele estava. Ou eu posso evoluir isso aqui e consolidar o meu arquivo. E aí eu vou enviar ele para o meu repositório ainda local, né? Por enquanto ele não está em repositório nenhum. Eu só estou traqueando esse arquivo, eu estou traqueando as alterações. Se a gente voltar aqui nessa imagem, quando nós criamos ele, que ele estava vermelho aqui, ele estava aqui, era uma cópia local. Quando eu dei o add, ele passou a ser indexado e passou a estar na nossa staging area. Então, nós estamos até aqui nesse pontinho aqui. Né? A nossa missão agora é enviar para o nosso repositório local. Só que antes disso,
acho que é interessante vocês conhecerem esse outro utilitário, que é o Git Help. A documentação do Git ela é bem rica. E vocês podem procurar, cara, eu quero fazer um add, que é o que a gente estava olhando agora. Então eu vou dar um Git Help add. Ele vai me dizer aqui o que é o utilitário, uma descrição, e eu vou poder naturalmente navegar aqui. E normalmente ele me traz todos os parâmetros que eu posso utilizar. Ó, o que a gente estava falando aqui, ó, o menu Z, que é para fazer as adições interativas. Então ele me sinaliza aqui, adiciona modificações de conteúdos, blá 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 blá. Tem uma série de outras opções e não são opções que são utilizadas diariamente, mas muitas vezes são alguns desses detalhes que vão resolver um problema gravíssimo de vocês. Então, isso provavelmente só apanhando um pouco que vocês vão ir absorvendo, tá? Mesma coisa, quero olhar o help do commit ou do commit. Ele está dizendo aqui, registra as alterações para o repositório, tem a descrição, escreve bastante documentação, diferente do que a gente costuma fazer nas nossas aplicações, documentação sempre enxuta ou inexistente. Aqui as documentações são bem extensas, legais, eu consigo ver várias opções para trabalhar com o commit, vários parâmetros possíveis, né? Isso aqui é bem importante que vocês aos poucos tentem conhecer um pouquinho mais, tá? Então esse aqui é o help, e a gente vai pro já comentado commit. Ele tem algumas formas de ser utilizado, tá? A forma onde eu quero fazer um commit rápido, tá? Eu vou fazer assim, git commit "-m" de message ou de mensagem, e aí entre aspas duplas eu vou dizer o que eu estou fazendo nesse commit. E aqui é um ponto que merece uma pausa, porque isso aqui faz muita diferença. Essa mensagem aqui não é commit 1, não é start, não é agora vai. Essa mensagem ela tem que ser uma mensagem clara, que identifique quais são as alterações ou inserções que estão sendo consolidadas neste momento. Então ela tem que ser clara, ela tem que ser compreensível. Tá? Então eu vou dizer assim, criação ou cria arquivo vazio de testes. Não faz, é difícil criar uma mensagem com sentido aqui para o nosso contexto, porque isso não é um projeto propriamente dito, né? Mas, e aí acho que fica a sugestão aí de ler, e a gente pode tratar disso em um outro momento, que são as convenções do Git, né? Existe um documento que dita padrões, assim como a gente tem padrões para desenvolvimento, existem padrões para realizar commit, para documentar essas coisas, e é bastante importante que eles sejam seguidos. Isso vai ajudar bastante. Imagina uma equipe com 10, com 20, com 30 colaboradores e não existindo padrão para que se faça identificações fáceis do que está acontecendo aqui, né? Bueno, esse aqui é o commit. Eu vou mostrar uma outra forma aqui que vocês podem fazer. Mas antes, observem que o X que nós tínhamos aqui, ele já não existe mais.
E se eu der um git status de novo, ele vai dizer, ó, não tem nada para comitar. A nossa árvore de trabalho está vazia, está limpa. E aí eu vou criar um segundo arquivo só para mostrar uma segunda forma de comitar, tá? Então eu vou criar um file 2.txt e ainda vou criar um file 3, vou deixar dois arquivos, tá? A gente vai ver que eles estão vermelhos, eles não estão traqueados ainda. Git status aqui, 2 não traqueados. Eu vou dar um git add ponto, vou adicionar eles aqui. Eles já adicionados, eu vou olhar de novo o status. O status dele já mudou. E agora eu vou fazer um commit não enviando a mensagem, tá? Eu vou fazer um commit só com git commit. E aí ele vai abrir o meu editor padrão aqui, que no caso, normalmente para quem está usando um Linux ou um Mac vai ser o VI, que não é o editor mais fácil do mundo de utilizar. Mas vocês podem alterar isso se vocês fizerem um acesso lá no o gitconfig core.editor, vocês podem especificar um editor diferente, bem simples, tá? E aí daqui a pouco vale vocês colocarem um nano ou algum editor gráfico que vocês utilizem, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero adicionar, deixa eu achar esse cara aqui. Eu posso colocar aqui agora a mensagem do commit, e aí eu tenho espaço para colocar a mensagem que eu bem entender. Então vou dizer, ó, adiciona file 2.txt e file 3.txt vazios para testes de commit com mensagem longa, sei lá. Tá? Aqui no VI eu vou dar um ESC, vou dar um 2 pontos, e aí eu vou dar um W de write, escrever, um Q de kit para sair, e para não ter risco eu vou dar uma exclamação aqui que ele vai forçar que isso aconteça. Tá? E com isso tá comitado esse cara aqui, e eu enviei para o meu repositório local esse arquivo aqui. Tá? Esse aqui então é o commit, esse aqui é o cara que muda o último estágio do nosso arquivo enquanto ele ainda está na nossa máquina. Então a gente faz o init para inicializar o repositório, vamos pegar o fluxo principal, tá? O init para inicializar o repositório, depois a gente tem naturalmente as criações de arquivos, né? De projeto, depois a gente faz um add ou um add para traquear os arquivos que a gente quer rastrear, e com esses arquivos adicionados a gente vai consolidar eles no nosso repositório local através do git commit. Esse é o fluxo principal e diário que vocês vão fazer para trabalhar no repositório local de vocês. Tá? A gente vai ver alguns outros utilitários que nos ajudam a controlar bastante os nossos repositórios, e alguns para manter a qualidade. Um deles é não é nem um utilitário, ele é um arquivo que o Git já lê. Ele procura por um arquivo .gitignore. Esse arquivo eu vou usar para colocar tudo que eu não quero que seja rastreado, seja ignorado pelo Git. A pergunta é, por que diabos eu iria querer ignorar alguma coisa, né?
E aí eu posso trazer algumas respostas as mais clássicas, onde, por exemplo, se tu está trabalhando com um Node da vida, tu tem o teu package JSON lá, que vai especificar quais são as dependências do teu projeto e que vai gerar na tua aplicação uma Node Modules lá, que vai baixar todas as dependências. Não faz sentido vocês enviarem para o repositório de vocês as dependências de vocês. Então, cada um que vai utilizar o projeto vai baixar e quando for rodar o projeto, ele vai fazer o download das dependências que foram declaradas no package JSON. Porque senão, cara, a gente vai deixar muito lento o projeto, baixando coisas extremamente desnecessárias. Então isso aí para mim já é um exemplo, e que na verdade se aplica a qualquer outra linguagem, né? Praticamente todas trabalham de forma parecida, onde tem um arquivo de configuração que define as dependências. No caso do Java lá tem o Maven, que tem o pom.xml, que define as dependências, baixa as dependências, mas eu não vou enviar as dependências para o meu repositório remoto. Ela precisa ser ignorada. Então, para isso, eu posso criar, eu estou criando na mão, tá? Mas vocês podem abrir o browser, o Explorer de vocês aí e criar dentro da pasta lá essas coisas. Não tem problema nenhum. Ninguém vai julgar vocês por isso, tá? Então eu vou criar aqui um ponto git ignore, tá? Criado esse arquivo, eu vou dizer o que eu vou ignorar, tá? E aí eu vou dizer que, sei lá, vou criar um outro arquivo aqui que vou chamar de dep. Criatividade zero, dep.out, tá? E agora eu vou dizer assim, ó, uma forma de eu escrever dentro desse arquivo, eu posso abrir ele com o Nano e escrever, posso abrir ele com o VI e escrever, mas posso simplesmente dar um echo e direcionar um texto para dentro daquele arquivo .gitignore, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Então assim, ó, eu posso dizer assim, ignora todo o arquivo, ignora o arquivo com o nome dep.out dentro do git ignore, tá? Eu posso fazer isso. Eu ainda posso, talvez eu queira ignorar todos os arquivos de extensão out. Aí eu vou escrever dentro do arquivo git ignore um asterisco.out. Asterisco nos remete àquela ideia lá de expressão regular, e o asterisco é tudo. Então qualquer coisa .out eu quero que seja ignorada. Como eu não quero sobrescrever o meu arquivo gitignore, eu vou usar um maior, que é o que faz com que ele seja incremental. Então ele vai pegar e já tem o dep.out, ele vai adicionar também o asterisco.out lá no gitignore. Vamos ver se ele gravou. Git ignore. Tá lá, dep.out, asterisco.out. Se eu der um git status, ele vai dizer assim, ó, tens um arquivo que tu não tá me dizendo o que fazer com ele, que é esse git ignore. Mas, e o dep.out que eu criei? Ele agora não existe para ele. Então ele está sendo ignorado porque ele está dentro do meu git ignore. Isso é bom porque senão eu sujo o meu repositório aqui, ou eu vou ficar comitando coisas que não devem ser comitadas, ou eu vou ter sempre coisas pendentes no meu repositório que é tão ruim quanto. Então, isso aqui é muito legal. E tem templates, que eu vou mostrar depois para vocês, no GitHub, no GitLab,
que me ajudam a criar já um gitignore default. Posso dizer assim, eu trabalho com Node, eu trabalho com Express, eu trabalho com Java. E aí ele vai já me entregar um ponto gitignore com arquivos, com linhas já definidas de coisas que qualquer tipo de projeto dessa tecnologia vai querer ignorar. Então nos ajudam tanto a deixar nossos repositórios limpos e não enredar os nossos colegas aí de trabalho. Então se eu quero adicionar e commitar esse cara, vou dar um git add ponto, git commit -m, vou dizer adiciona git ignore. Que foi o que a gente fez agora, tá? Então, com isso a gente mata também o git ignore, né? Se a gente voltar lá no nosso mapa mental, a gente já viu basicamente todos esses caras. Esse aqui eu acabei não mostrando na hora, mas comentei com vocês depois. O version. E estamos aqui nos utilitários básicos. Já vimos o init, o help, o status, o add, o commit e o ignore. Né? Passamos agora a utilitários não tão populares, alguns deles, alguns que vão nos resolver bastante, o diff, o log, o amend. Então, o diff é um que ainda é interessante, às vezes, numa interface gráfica. Mas, vamos ver aqui, ó. Git diff. Olha, ele me traz aqui, basicamente, git status a gente já viu. Deu uma bugada aqui na nossa apresentação. O nosso diff ele veio vazio. Ele veio vazio porque ele está dizendo, cara, não tem nada diferente. Então agora eu vou criar um outro arquivo e eu vou criar ele de uma forma diferente, porque eu já vou criar ele com conteúdo e eu vou dizer assim, file content. Eu vou jogar isso aqui dentro de um file 4, acho que é file 4 ou file 3 que deveria ser, .txt. Tá? E agora eu vou dar um git diff. Observem que ele continua vazio. Né? Ele vem vazio porque ele está me dizendo assim, cara, de arquivo traqueado não tem nada de diferente. Se eu não me engano, é um menos staged. Não. Então é um menos staged. Também vem vazio. Não é esse cara aqui. Eu vou traquear esse cara aqui. A gente vai dar um diff de novo, tá? E aí ele tá de sacanagem comigo. Eu vou ver o que a gente tem aqui. Traqueado o nosso file. É que ele não tem alteração, na verdade. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou commitar esse cara. Git commit -m adiciona arquivo vazio para teste de diff. Na verdade nem é vazio, né? Mas enfim, tá ok. E o caso é que agora eu vou pegar e eu vou alterar este cara. E eu vou dizer assim, echo new content. Tá? E aí eu vou gravar isso aqui dentro do file 4.txt. De novo, de forma incremental. E aí eu vou tirar um diff. Agora sim. Ele vai me dizer, bom, o teu arquivo está diferente. Ele segue com o file content, que já tinha,
mas ele foi adicionado um new content, né? Então eu consigo ver quais são as alterações que esse arquivo sofreu. Isso aqui é o que a gente vai usar para avaliar daqui a pouco se a gente vai aceitar alterações ou quais foram as alterações que aconteceram, ou até mesmo julgar conflitos que tenham acontecido no nosso projeto. Tá? Esse aqui é o Git diff. Então, às vezes a gente tem alguns problemas em código que a gente não consegue identificar, mas a gente lembra que eles não ocorriam no último commit. Então, o Git diff ele pode nos ajudar a identificar se daqui a pouco a gente acabou realizando alguma alteração em algum arquivo, no arquivo que está ocasionando o erro que a gente está identificando, né? Então, é um utilitário bastante útil e às vezes esse aqui ele é interessante usar na interface gráfica para se ter uma visão melhor, assim, a gente consegue tirar um diff nos nossos repositórios remotos que também nos ajudam bastante. Tá? Fora esse cara aqui, e segue na nossa trilha ali, a gente tem a visualização de logs, que é muito importante e vocês vão usar bastante. Que eu consigo fazer o seguinte, ó, git log. Quando eu dou um git log, me vem o histórico de todos os commits que foram realizados nesse repositório. Então ele assim, ó, no dia 28, não é muito cedo não, dia 28 a 1h38, o Ângelo realizou um commit, que foi o commit para criar um arquivo vazio. Depois, a 1h41, ele adicionou um novo commit com determinados arquivos. Então ele me traz aqui um histórico do que aconteceu, né? Um histórico com um nível de detalhe relativamente alto, tá? Eu posso visualizar isso de forma mais limpa, botando assim, ó, git log -- oneline, por exemplo. Aí ele me traz na proposta de oneline mesmo, então todos as informações em uma única linha. Então assim, o último, que é o que está na nossa head, é este cara aqui, que adicionou o arquivo de diff. Depois foi o que adicionava o git ignore, o que adicionou o file 2 e o file 3. Então ele traz de forma resumida os commits. Inclusive, a hash, isso aqui é uma hash que identifica cada um dos nossos commits. E a gente usa isso aqui para mudar a nossa head, para navegar entre esses caras aqui. Se eu quiser voltar o meu projeto para essa versão aqui que tinha só um arquivo, eu vou usar essa hash aqui para isso. E até ela foi encurtada porque a chance de duplicar uma hash já com 7 caracteres que tem aqui, ela é praticamente impossível. Então o Git nos deixa usar só parte da hash do commit. Só para vocês visualizarem de novo aqui, ó, quando eu dou o git log, ó, a hash veio inteira. Ó. E lá no online ele deu uma enxugada nesse negócio aqui, deixou ela curtinha e ficou mais enxuta, mais clean a nossa visualização. Só para vocês não esquecerem, git help log. Vocês podem e devem analisar outros parâmetros, principalmente quando vocês tiverem uma necessidade diferente que vocês não estão conseguindo. Então, tem diversos parâmetros que vocês podem utilizar aqui com o git log. A documentação é grande pra cacete e vocês podem dar uma brincada aqui. Galera que está iniciando costuma passar trabalho para sair dessas documentações extensas. Então, o que é o cara que sai dessa visualização aqui, tá?
Então aqui tem alguns parâmetros que vocês podem dar uma analisada para ver se ele resolve algum problema de vocês. Não é uma leitura que eu vou fazer com vocês aqui, porque senão vai ser praticamente uma tortura que eu vou estar fazendo. Tá, gente? Então acho que o principal aqui é saber que vocês têm o Git log, saber como fazer uma visualização mais enxuta deste cara aqui. Acho que são coisas primordiais aí que vão ajudar vocês, né? Então, a gente pode também remendar os nossos commits, e aí a gente cai em algumas condições, porque é ruim termos commits que corrigem commits anteriores. Isso é estranho, bagunça nosso log, não passa uma imagem muito legal. Mas digamos que, olha só, agora eu vou criar um arquivo qualquer aqui. Bom, eu posso pegar até o que a gente tem. Qual é o arquivo que a gente estava usando aqui? Se eu der um ls, eu vejo quais são os arquivos que eu já tenho criado. ls-l, eu vejo isso em lista e com um pouco mais de detalhes. E eu vou ver no git status quem é que não está comitado. Quem está modificado ali é o file 4. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou olhar o conteúdo do file 4. O cat eu consigo ver conteúdo, tá, gente? Então, cat file 4.txt, ele já me imprime aqui o conteúdo do arquivo. Eu vou adicionar mais uma linha neste cara, e eu vou dizer que nesta linha o conteúdo foi vou botar assim, ó, new line. Estou colocando com 2 n's por gosto, tá? Eu vou adicionar isso no nosso file 4.txt, tá? E aí eu vou traquear isso, se não tiver traqueado, e vou consolidar, vou comitar esse arquivo. E eu vou colocar algo do tipo aprimora arquivo file 4.txt, tá? Consolidei. Aí, depois de consolidar, eu fui olhar isso aqui e aí eu vi que, putz, eu enviei um new line com 2 n's. Eu cometi um erro no meu commit. A gente tem algumas alternativas, tá? Vou mostrar depois como é que vocês fazem isso com o reset também, que também é bem interessante e fica bem bom. Mas vocês querem simplesmente remendar esse cara aqui, tá? Vocês podem fazer o seguinte, ó. Acho que eu não tenho nano aqui. Deixa eu ver. Se eu tiver, eu já mostro pra vocês. Tem. O nano é um outro editor de texto, tá? Que ele já acompanha aí as máquinas Linux. Nos Macs eu não me lembro se ele já vem por padrão, eu acho que não. Tá? Mas abri ele aqui. Ele é um pouco mais simples, um tanto mais simples do que o VI, que era aquele outro. Eu corrigi o meu arquivo e agora eu vou salvar ele. Aqui embaixo ele me ajuda, ele me dá umas barbadas aqui de como fazer isso. E ele diz assim, ó, escrever é o Ctrl O. Então assim, ó, Ctrl O, sobrescreve esse cara, já está salvo. Agora eu dou um Ctrl X, que é o exit. Agora, o que seria comum seria eu realizar um novo commit. E esse commit estaria corrigindo o commit anterior. Mas eu posso fazer assim, git add ponto
Vamos ver o que que tem aqui. Ele diz assim, ó, beleza, tá traqueado e pronto para ser comitado. Só que aí eu vou dizer assim, ó, git commit -m. Vocês lembram qual foi a mensagem que eu adicionei? No outro commit eu botei assim, ó, aprimora arquivo file4.txt. Provavelmente eu colocaria a mesma mensagem, tá? Eu vou mudar um pouquinho só pra gente dar uma olhada. Assim, ó, aprimora arquivo file4. Eu não vou botar o ponto .txt só para deixar ele diferente. E aí eu vou botar assim, ó, amend. E aí, o que eu estou dizendo é, amend é remendar o meu commit, né? E aí ele já está dizendo, ó, um arquivo foi alterado e algumas inserções aconteceram. E eu vou dar um git status, ele vai me dizer que não tem mais nada, tá tudo ok, tá tudo limpo. E eu vou olhar o meu log, e aí vocês vão ver que eu tenho o aprimora arquivo file4, mas eu não fiquei com ele, o aprimora arquivo file4 e o aprimora arquivo file4.txt. Eu fiquei só com esse último. E isso manteve limpo, parece que nada aconteceu. Já remendei ele e mandei bala, tá tudo limpo. Tá todo mundo feliz. Certo, gente? Esse aqui é o amend. Não é uma coisa que vocês vão usar ou que deveriam usar diariamente, tá? Mas ele pode apagar alguns incêndios para vocês aí na vida profissional de vocês. Um outro utilitário bastante popular, deixa eu ver quantos eu tenho para mostrar para vocês aqui ainda. Eu não sei quanto tempo faz que a gente já está conversando, mas já deve fazer um tempo razoável. É o reset. E o reset, ele nos dá algumas possibilidades interessantes que a gente vai ver depois algumas outras funções dele também, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que ele pode resolver problemas mais complexos nossos e desfazer commits, né? Então, se eu voltar aqui a dar o nosso git log, vocês vão ver que o último commit foi o do aprimorar arquivo 4 e antes desse o arquivo vazio do teste do diff. Eu posso fazer assim, ó, git reset red. Então eu vou alterar aquele red, que é o último commit, e aí eu vou usar um till e eu vou dizer assim, ó, eu quero alterar o quanto, né? Eu quero voltar quanto isso. E aí eu vou dizer, eu quero voltar um commit, eu quero voltar 2 commits, eu quero voltar 3 commits. Para o nosso teste aqui eu vou dizer que eu quero voltar um commit. E aí eu tenho um parâmetro que eu posso usar aqui, ó, que é um menos soft. Com esse menos soft, eu quero dizer que eu quero resetar, mas na manha. Volta esse arquivo para mim, que eu vou alterar ele e eu vou ainda reutilizar esse cara. Ó, se eu olhar aqui, ó, se eu der um git status, o arquivo file4 modificado ele voltou para cá. Se eu olhar o git log, não existe mais aquele commit que adicionava o file4. Então, ele cancelou o commit e me devolveu o arquivo. Tá? Eu vou refazer esse commit, tá? Vou fazer assim, ó. E ele continuou na minha staging area aqui, tá? Então eu posso já commitar ele. Eu vou assim, ó, git commit -m. Eu vou só dizer adiciona. Acho que era aprimora, né? Já tinha ele adicionado. Aprimora file4. Só isso. A gente não perder muito tempo. Deu.
tá feito. Agora eu vou mostrar para vocês a alternativa disso. Já está aqui, aprimora file 4, depois tem o adiciona arquivo vazio, ok. Voltamos à forma similar a que a gente estava. Agora eu vou dizer assim, ó, git reset red to 1, e aí em vez de menos menos soft, eu vou dizer assim, ó, menos menos hard. Então assim, ó, some com isso daqui. Eu vou dar um git status, não tem nada. Eu vou dar um ls. O meu file 4 ele voltou ao estágio que ele tinha antes, ó, file content, não tem aquele new content que eu tinha adicionado. Então o que ele fez? Ele desfez o commit e ele pegou o conteúdo daquele commit e ó, tchau pra ti, mandou pro espaço. Então já era. Claro que se caso vocês façam isso por engano, vocês vão passar um pouco de trabalho, mas dá para recuperar. Nada está sendo perdido aqui. Dentro do Git a gente trabalha com... O Git é uma estrutura de grafos, na verdade, né? Então nós temos apenas ponteiros para áreas, então nada se perde, ou pelo menos quase nada se perde, ou deveria se perder. Só que claro que vocês vão passar algum trabalho para recuperar algumas coisas dependendo do que vocês fizerem. Tá, mas né, desse formato aqui eu simplesmente despachei as alterações. Então são duas possibilidades, git reset hard e git reset soft. No soft volta para minha staging area, no hard ele vai embora. Tá, pessoal? Então vamos voltar aqui, vamos ver o que a gente tem para ver mais. Agora a gente tem aqui o git checkout, que aqui eu botei ele para que a gente converse a respeito de desfazer coisas. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o file 4 ali que a gente estava mexendo, eu posso fazer assim, ó, git checkout file 4. Quando eu fiz isso, ó, ele disse assim, ó, atualizei o teu arquivo. E aí observe que já não tem alteração. Então o que ele fez? Ele só descartou as modificações que foram realizadas no file 4, no caso a inserção desse content. Ele descartou isso e voltou ao que estava consolidado. Então, daqui a pouco, onde é que isso é bastante aplicável? Cara, vocês estão no projeto de vocês estão tentando desenvolver a solução para alguma coisa. E aí vocês chegaram num ponto que vocês chegaram à conclusão de que tudo que vocês fizeram não funcionou e vocês querem descartar isso, vocês querem basicamente desfazer tudo e tentar outra solução ou simplesmente manter a solução original. Vocês podem simplesmente dar um git checkout ponto, que aí com o git checkout ponto ele vai descartar todas as alterações que aconteceram. Assim como o git add ponto adiciona tudo, o git checkout ponto ele vai descartar tudo que vocês fizeram. Então, ajuda bastante em diversas situações. O checkout a gente ainda vai ver ele aplicado em outros contextos, tá? Depois nós temos o git rm, que a gente utiliza para consolidar a exclusão de arquivos, né? Aqui o mesmo esquema, tá? Vocês podem abrir lá o
A gente pode até, deixa eu ver, vou fazer isso por janela agora pra gente ver. Olha só, se eu der um pwd eu vou ver onde é que está o meu repositório, tá? Agora eu vou abrir o Finder, eu vou ir aqui, qual era mesmo o diretório? Ângelo, GL, Git, tá aqui, S2, e aqui a gente tem já os arquivos que a gente criou. Arquivos comuns, tá aqui, ó, que eu estou mostrando as pastas ocultas. Tá aqui o git ignore e tá aqui o ponto .git lá. E agora, vamos dizer que eu quero excluir o file. Tá, peguei esse cara aqui, simplesmente eu excluí ele. Quando eu voltar, eu vou fazer assim, ó, git status. Ele vai dizer assim, ó, cara, tem um arquivo deletado, cara. O que é para fazer com esse negócio? Assim, ó, git rm file.txt. E aí ele vai fazer com que este cara aqui, eu vou adicionar a exclusão dele. Então vou dizer pro Git que, cara, esse arquivo foi excluído, cara, já era. E aí ele já vai entender isso. Então ele já está pronto para ter essa exclusão comitada, né? Ele já mudou do status vermelho para o status verde, né? Então eu já vou dizer assim, ó, git commit -m remove arquivo file 3. Tá? Uma mensagem qualquer. E a gente volta a ter o nosso repositório limpinho, tá? Basicamente essa é a funcionalidade do Git RM. Este cara aqui também é bem interessante, que é uma forma de eu rotular commits, rotular versões da minha aplicação. Digamos que isso aqui fosse, neste estágio, a versão do meu software que está pronta para uma primeira entrega para o meu cliente. Eu poderia dizer assim, ó, git tag, e aí eu vou dizer versão 1.0.0. Eu acabei de criar um rótulo que vai apontar para esse exato ponto da minha aplicação. Se eu der um git log, ele vai dizer assim, ó, o commit é esse, a master está aqui, e este cara aqui é a minha tag 1.0.0, tá? Qual é a situação? Eu posso, e é o que tem de acontecer, eu vou criar outros arquivos, eu vou criar um file5.txt, eu vou adicionar ele, eu vou comitar ele, tá? Bem simples, para a gente não perder muito tempo. Eu vou adicionar mais um, eu vou comitar este cara aqui. Acho que eu não adicionei ele. Falei adicionar, mas eu adicionei, eu fiz a criação dele. Tá, tá adicionado, tá comitado. Então, isso quer dizer que eu estou numa versão. E olhem só que legal, gente. Eu vou voltar aqui. Olhem o meu diretório. Eu tenho o file 2. Vou deixar ele em lista aqui. Eu tenho o file 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tá? Agora eu vou dizer assim, cara, se isso aqui fosse uma aplicação, eu poderia chegar num ponto que eu disse, putz, fiz uma zica aqui e eu preciso voltar naquela versão que funciona
porque eu preciso botar aquilo lá em produção de novo. Eu vou fazer assim, ó, e aí a gente volta a falar do checkout. Assim, cara, dá um git checkout v1.0.0. Aqui tu vai voltar ao sistema lá naquele commit. E se eu voltar aqui, ó, observem que os meus arquivos foram todos alterados, ó, todos alterados. Sumiu o meu file 5, sumiu o meu file 6. Então, instantaneamente eu tive a alteração do meu repositório. E aí ele já mostra aqui, ó, cara, agora tu tá rodando no commit que tem esse código aqui. Isso, a criação da tag é só um rótulo. Eu posso usar o código, mas eu não vou gravar, provavelmente na minha cabeça, que determinado código representa uma versão estável da minha aplicação. Mas se eu botar uma tag lá dizendo que aquela lá é a versão 1.0, isso vai com certeza nos ajudar bastante. Tá? Então, e aí eu posso fazer essa navegação fácil dentro do que eu rotulei, né? Isso rotulado, eu posso dizer, bom, beleza, eu vou voltar a trabalhar no que está lá na minha master. E aí eu posso dizer assim, ó, git checkout master. Ó, isso é o que a gente tem agora. Eu vou dar um enter, a gente vai voltar lá para aquela master que nós tínhamos, e ele já voltou a ter o arquivo 6. Acho que tinha um arquivo alterado aqui no meio também, né? Então eu consigo navegar muito rápido e criar ambientes diferentes aqui da minha aplicação. Tá? E aí eu vou navegando entre esses caras aqui. Eu posso também, como eu disse para vocês, olha só, vou dar um git log aqui. Eu posso pegar um código de um commit. Eu vou no primeiro aqui, ó, vou pegar esse código aqui e eu vou dizer assim, ó, git checkout, colei o código e aí, se eu voltar aqui, ó, eu fui lá na primeira versão do primeiro commit que eu tinha, que só tinha o file 1. O dep.out, ele está aqui porque ele é um arquivo ignorado. Então o git é como se esse arquivo não existisse. E eu estou lá no meu primeiro commit. Volto lá para minha master. Eu tenho todos os meus arquivos de volta. Tá, gente? Então, isso aqui é um recurso extremamente poderoso que a gente tem. E a gente tem que usar bastante isso. Que resolve um bocado de peleia. O Git Show, que eu acho até que é o nosso último dessa primeira árvore aqui, eu consigo usar ele para ver detalhes de um commit. Não é um utilitário que eu utilize muito, mas ó, Git Show, o código do commit que eu quero analisar, e ele vai me trazer informações do que aconteceu nesse commit. Então ele vai dizer, o commit foi esse, e o que ele fez foi adicionar um arquivo, um texto, e foi isso de conteúdo. Se eu tivesse bastante conteúdo, isso ia aparecer em várias linhas aqui, de forma mais destacada, mas aqui, como eu estou criando arquivos vazios, com conteúdo quase nulo, não tem muito o que me mostrar aqui, né? Mas basicamente esse é o papel do Git Show. E agora, dos resgates de versões a gente já conversou, e a gente vai parar por aqui para que no próximo vídeo a gente dê continuidade para falar dessa segunda ramificação aqui de utilitários avançados, né? Conversamos sobre todos esses de forma bastante superficial, mas que com as principais utilizações de cada um deles, que é o que vai resolver 90% das
ocorrências das necessidades desses caras, tá? Então tá bueno, gente. Eu acho que é isso. No nosso próximo a gente conversa sobre esses caras aqui que são bem interessantes e vai dar certamente um conteúdo bem legal aí pra nós. Tá bueno? Valeu, um abraço.